Está na hora do Esta Semana na Economia. Hoje vamos falar de comércio digital, da FinTech Rise ou Raise, das SPAC, Special Purpose Acquisition Company, intermediários de crédito, consignação de IRS e também deixamos uma dica para a aquisição de veículos elétricos. Olá a todos, está na hora de mais um Esta Semana na Economia, o programa onde trazemos algumas notícias da semana e partilhamos a nossa experiência a ler o que aprendemos, o que exploramos e o que achamos pertinente a trazer aqui ao programa. Mais uma vez e como sempre estou muito bem acompanhado pelo Paulo Lima, do blog O Papo da Galinha. Olá Paulo, bom dia. Olá, bom dia Ricardo, é um prazer estar aqui contigo mais uma vez. É mesmo, ainda que seja de manhã. Pela primeira vez estamos a gravar de manhã e para aqueles que nos seguem no YouTube, é por isso que estamos com este ar angelical, matinal, pela manhã. Ricardo, se me permites, acordámos com as galinhas, trazendo aqui o meu blog e o meu nickname para esta rúbrica. Sim, acordamos com a galinha porque de cedo é que se começa a encher o papo. Tu trazes logo aqui algo bastante contemporâneo, Paulo. Sim, nós temos tido, não foi propositado, mas nos programas que fizemos temos iniciado sempre a falar das compras, daquelas compras rotineiras, do supermercado. No primeiro programa falámos da possibilidade que existe noutro país de irmos ao supermercado e sairmos de lá com um carro novo, um carro mesmo, não um carrinho. Comprado, não é? Mas um veículo, sim, comprado, exatamente. No segundo falámos das mercearias que existem, que estão a nascer para já em Lisboa, mercearias sem qualquer funcionário, onde nós podemos fazer as nossas compras sem qualquer contacto humano. Uhum. E hoje trazemos algo que está conectado, também está relacionado com as compras, que é uma notícia que é assinada pela Lusa, que podemos ver no Eco do portal Sapo, que diz o seguinte: o peso do comércio digital subiu de 10% para 18% desde o início da pandemia. Ora, era de esperar que, face aos confinamentos e às imposições que tivemos, que as pessoas tivessem que ter alternativas e que esta transição fosse um bocadinho forçada, mas estes números são muito relevantes. São muito relevantes, estamos a falar quase de uma duplicação. Uhum. Portanto, é muitíssimo relevante. O que é que te apraz dizer sobre este aumento do comércio digital? Ora, tu sabes que eu sou adepto e já faço compras digitalmente, online, há vários anos. Aliás, a primeira compra que eu fiz online, lembro-me perfeitamente, foi em 2003 ou 2004, e no eBay. Comprei algo por licitação, lembro perfeitamente, estava na faculdade, em plena aula, e estava a licitar um item do eBay. E não era uma boneca insuflável, era um acessório para uma guitarra. Eu acho que também nesta notícia do Sapo há aqui um elemento muito importante que acho que ajudou também a impulsionar as vendas online, que é a utilização e a disponibilização de pagamentos com MBWay nas compras online. O que é um sistema que as pessoas conhecem, já começam muita gente a utilizá-la, é fácil de se utilizar, minimamente não, eu acho que é bastante seguro. O problema com os pagamentos do MBWay, que temos ouvido falar, é com as burlas por engano. Não é o MBWay em si que é o problema, Claro. o social engineering, né, como eles costumam dizer. Esse é que é o problema. Mas sim, acho que o MBWay ajudou muito, não só a pandemia, mas a facilitação ou o facilitamento do pagamento através dessa forma, acho que impulsiona
o comércio online. Digo isto também porque e eu também estou a montar uma loja online e é uma das coisas que eu vou aplicar na minha loja, que pagamentos por MBWay, para ajudar aos utilizadores a facilitar a compra, não é? Claro, há aqui, acho que tocaste num ponto que é muito relevante, que é a confiabilidade e as pessoas já reconhecerem algumas marcas da sua vida. O multibanco é uma instituição, é uma marca instituída e totalmente reconhecível no panorama nacional. Sim. E, portanto, isso ajuda e dá uma segurança muito grande a quem se vai aventurar e se vai começar a comprar digital. Dá um conforto muito, muito importante e que impulsiona, de facto, esta subida do comércio digital. Porque se não houvesse esse reconhecimento de marcas que já fazem parte da nossa vida, reconhecerás que era muito mais complicado dar esse passo, não é? Quase um passo no escuro, as pessoas perguntarem, olha, isto... Por isso, eu dou um exemplo, porque tive há pouco tempo a minha mãe a perguntar-me, eu queria que ajudasse a criar uma conta do PayPal, porque é tudo, embora ela seja uma utilizadora da internet, mas não uma utilizadora intensiva, mas há coisas que ainda são desconhecidas, ao passo que o multibanco, o facto do MBWay estar associado à marca multibanco, dá de facto um lastro de segurança que é brutal. Sim. Agora, eu tinha uma pergunta para ti, que é a seguinte: temos aqui um incremento que é quase uma duplicação, desde o período pré-pandemia até à pandemia. O que é que tu antevês quando e se as coisas voltarem algum dia à normalidade anterior à pandemia? Antevês um retrocesso do comércio digital, ou achas que isto está para ficar e só tem espaço para crescer? Espaço para crescer tem. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Ainda há muito que se possa explorar no comércio digital e melhorar também nos serviços. Mas é uma coisa que veio para ficar e crescer, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. No entanto, acho que poderá chegar a um certo ponto onde, e também alguns produtos requerem e vendem muito melhor com o contacto, não digo físico, mas né, estarmos presentes e trocarmos ideias com uma pessoa que está à nossa frente. Eu ia dizer era que acho que poderá chegar a determinado ponto em que possa ser benéfico teres uma loja física e que as pessoas entrem e falem. Benéfico, isto é, poderá resultar melhor, porque rapidamente também podemos chegar a uma saturação de um negócio, de fazermos tudo online, e nós somos humanos, e eu acredito muito em que nós... apesar de nós estarmos a fazer aqui tudo digitalmente, mas acredito muito que nós, seres humanos, resultamos muito melhor com a interação direta entre uns e os outros. Mas isto é uma coisa que facilita muito todo o processo, logo está aqui para ficar. Sim, mas mesmo eu achei muito, muito curioso, e isto já não tem sido notícia de agora, mas foi notícia no início da pandemia, as estratégias que as pessoas que têm negócios que são eminentemente de contacto humano, e vou dar o exemplo dos feirantes, que conseguiram transportar muitas vezes para o Facebook os seus negócios, mantendo dentro do possível o contacto humano, os pregões, foi muito, muito curioso ver essa transposição tão rápida e sem medos. A necessidade muitas vezes aguça o engenho, mas do meu ponto de vista foi brutal ver essa capacidade de, ok, não dá desta maneira, temos ferramentas à nossa disposição, vamos para outro caminho. Explorá-las. A minha questão é, ok, nós os dois não seremos o melhor exemplo porque temos alguma apetência já para fazer compras online.
Mas aquelas pessoas, a minha pergunta era mais nesse sentido, aquelas pessoas que foram um bocadinho empurradas para esta solução, quando quando puderem voltar à maneira tradicional de comprar, vão abandonar totalmente o online ou se calhar ficou lá o bichinho de algum conforto, de alguma comodidade que o online também pode trazer? Acho que tudo depende da experiência também, não é? Porque Boa, não boa, é? Tudo depende da experiência. boa, boa, boa. Porque há compras online que correm muito bem e eu e tu sabemos que durante a pandemia, por acaso, isso até nem correu tão bem comparativamente a pré-pandemia, não é? Isto teve a ver com os prazos de entrega, porque o sistema ficou sobrelotado, não é? Então as entregas e os prazos de entregas ficaram imprevisíveis muitas vezes. Mas nós já tínhamos uma expectativa criada porque já éramos clientes, já fazíamos compras, já fazíamos isto há algum tempo. No entanto, também percebemos que o sistema ficou mais lento devido a toda a conjuntura que se estava a viver, não é? Agora, um cliente novo que experimenta isto pela primeira vez, tudo depende da experiência, não é? Por exemplo, eu e tu fazemos as compras já há algum tempo para casa, né? Online. E vamos levantar à loja. Isso não deixou de correr bem. Uma pessoa que tenha feito isso pela primeira vez, eu acho que se calhar, muito provavelmente, vai voltar a fazer. Sem dúvida. Porque Sim, corre a bem. experiência é boa, não A é? experiência é boa, sim. Passo a publicidade, mas nós fazemos no continente e vamos à loja levantar, porque aqui perto de nós tem o pick-up. E funciona às mil maravilhas, e nós temos outros amigos que começaram já a fazer isso e acho que vão continuar. Depois falta sempre aquele produto, não é? Tem aquela coisa que falta sempre, aquela coisa que nós nos esquecemos e depois acabamos por entrar na loja só para ir buscar uma coisa. Só para. Sim. Mas eu contamos fazer aqui se calhar, falar mesmo mais sobre a experiência, sobre a experiência de comprar online. Se calhar mais à frente vamos ter umas novidades agora, para falar sobre isso. Só por curiosidade, qual foi a tua última compra no AliExpress? Foi ontem. Foi ontem. E podes partilhar ou nem por isso? Posso. Não, também não é uma boneca como se diz que em 2003, 2004 encomendaste durante uma aula de teoria financeira. Deixa-me ver se eu me lembro, foi um produto para uma reparação de um sofá, que eu ando aqui com umas mudanças e tenho aqui um sofá que carece de uma reparação. E deixa-me ver qual foi o outro foi uma luz, uma lâmpada endoscópica para sondar tubos. É uma ferramenta que é relativamente barata, mas que pode dar muito jeito em entupimentos. É para o teu part-time, não é? De picheleiro. Eu sou um bocado, sou adepto do it yourself, naquilo que consigo dominar, portanto, acho que me posso aventurar, portanto, é por aí. Muito bom. Muito bem, passamos então de luzes endoscópicas, não é? Ou câmaras endoscópicas, para sim. a segunda notícia que trazemos aqui hoje, que é do Jornal de Negócios. Fala da Raise, ou de Raise, que teve um prejuízo em 2020, cresceu 10 vezes em 2020 para 78 mil euros. Para quem não sabe, a Raise é uma empresa portuguesa em que as empresas ditas startups ou mais pequenas que não se conseguem financiar na bolsa podem se financiar através da Raise, e todas as outras pessoas podem ser investidoras na Raise e conceder empréstimos a essas empresas. Isto funciona, por exemplo, eu dou o meu exemplo, eu meti 100 euros, por exemplo, e defini um limite de emprestar 1 euro a cada empresa.
Então, esses meus 100 euros são repartidos por várias empresas e depois, então, ganhamos com os juros. O bom da Rise é que está tudo feito com as retenções na fonte, não nos precisamos de preocupar com absolutamente nada, fica tudo tratado. Eu, neste momento, estou com uma taxa de... a minha taxa está de 5 de retorno, né? De 5,8%, uma coisa assim. Portanto, por um lado, aconselho, não, isto não há cá conselhos, mas convido-vos a pesquisarem sobre a Rise, que é uma empresa que, apesar de estar no prejuízo, funciona muito bem e também é muito prática. Raise, nós Tu dizes Raise, debatemos, é como o IKEA e o IKEA. Exatamente. Vamos concordar em discordar, pelo menos na fonética da empresa. Algum de nós, à partida, deve acertar, pelo menos. A Raise não fugiu à enorme dificuldade que as empresas de P2P lending ou de crowd lending tiveram no período de pandemia. Isto, obviamente, que é um negócio de risco, porque as empresas que solicitam os serviços da Raise, no sentido de obter empréstimos, são à partida, ou podem ser, não os quero qualificar dessa forma, mas que têm, se calhar, mais alguma dificuldade em obter o empréstimo diretamente a partir da banca. Uhum. E o que a Raise faz faz a avaliação do risco e da viabilidade dessas empresas e, sobretudo, a viabilidade de cumprirem com o empréstimo, e depois o financiamento é dado de uma forma distribuída por particulares, pelos clientes, neste caso da plataforma, da Raise, que podem contribuir para esse empréstimo, ou seja, emprestar pequenas quantias, e depois todos juntos, toda essa comunidade de credores vai compor o buquê, o bolo do empréstimo para financiar a empresa. Não me parece, não é uma surpresa, para mim não é uma surpresa, porque houve e há outras empresas, nomeadamente internacionais, que atravessam grandes dificuldades no cumprimento das suas obrigações. Outras que, inclusivamente, fecharam a sua atividade porque deixaram de ter viabilidade. Uhum. Portanto, isto é um negócio, sempre foi um negócio de risco. A pandemia veio simplesmente precipitar esta quebra que a Raise demonstra. Sim, eles anunciam, desculpa diz. interromper-te, que eles anunciam que, apesar de um ano marcado pela pandemia, eles mantiveram o financiamento concedido, ou seja, não deixaram de cumprir com as suas obrigações para com as empresas que estavam a trabalhar. Sabes, e eu acho que isso é o mais importante, porque estávamos a falar há pouco de confiança. Há empresas de crowdlending que, neste momento, estão há 6 meses sem possibilitar o levantamento por parte dos seus clientes. E, quer dizer, vai ser muito complicado se alguma vez... se tivermos boas notícias por parte destas empresas, vai ser muito difícil reconquistar a confiança, porque o risco de efeito bola de neve e de toda a gente abandonar o barco é imenso, não é? Uhum. Põe-te no lugar de um cliente que vê o seu dinheiro preso durante 6 meses ou 8 meses, ou o que quer que seja. Uhum. Quando te libertarem o dinheiro, tu o que é que instintivamente vais fazer? E, portanto, o facto da Raise não ter tido este tipo de problemas e, portanto, continuar a rolar, acho que é, apesar do prejuízo, que eu volto a dizer, considero perfeitamente expectável, acho que é muito, muito positivo. Muito bem. Aliás, sim. a Raise, desculpa, só um apontamento, a Raise também já tem, além dos empréstimos de crowdlending, também já tem há bastante tempo licença bancária para
fazer depósitos a prazo. Outro tipo de investimento, com um bocadinho mais de segurança, menos rentabilidade, mas as coisas são sempre inversamente proporcionais, o risco e a segurança. Fica o convite para os ouvintes pesquisarem mais sobre a Rise ou a Raise, e fica também o convite a alguém da Rise ou da Raise nos dizer exatamente como é que nós nos devemos adressar à empresa, ou o nome da empresa, como é que devemos dizer. Muito bem, Paulo, tu trazes também aqui outro tema, já passando para o próximo. Sim. Força. Ora, temos aqui uma notícia do Jornal de Negócios que fala, dá-nos conta da bolha de 156 mil milhões de dólares das SPAC. Ora, sabes o que são as SPAC? Já falámos um bocadinho sobre isto. As SPAC são o SPAC é um acrónimo para Special Purpose Acquisition Company. Exatamente. Ou seja, é uma empresa que é constituída basicamente com a finalidade com o capital que tem, adquirir outras empresas menos conhecidas e levá-las à bolsa e torná-las enfim, mais apetecíveis. Isto é feito muitas vezes à custa de pessoas, de investidores que têm muito nome, muito nome, muito dinheiro e, sobretudo, exatamente, tem nome e rosto. Ou seja, há muitas vezes um nome e um rosto associado a estas empresas que são criadas só com esta finalidade, são também chamadas de empresas cheque em branco, ou seja, alguém que tem muito poder aquisitivo e sim, se calhar não sabe muito bem como investir, tem conselheiros certamente que podem orientá-lo para essas aquisições e depois essa pessoa tem de facto o rosto para tornar o negócio confiável aos olhos de quem o avalia. exatamente. Pelo aquilo que eu percebi, porque também era um tema novo para mim, basicamente se mete dinheiro numa empresa que para já não é nada, então essa empresa tem o intuito de pegar naquelas em startups ou alguma empresa que não esteja cotada em bolsa para então as ou comprar ou então fazer um merge, né? Para as levar a estarem cotadas na bolsa. Então os investidores que metem dinheiro nessa SPAC ganham com isso porque são os primeiros investidores dessas empresas que supostamente irão ter muito valor no seu crescimento depois de estarem cotadas em bolsa. A denominação de Blank Check Companies é porque realmente quem mete lá dinheiro não sabe qual vai ser o desfecho daquilo. Porque basicamente estão a confiar nas pessoas de renome que lá estão, que criam essas SPACs, que irão fazer um bom trabalho. Mas depois aqui há todo um risco associado, porque de facto poderá haver outros interesses de capitais, não é? A que o investidor possa sair prejudicado. E não falta avisos em Wall Street em relação às SPACs. No entanto, há vários casos de sucesso em que as pessoas ganharam muito dinheiro, inclusive pessoas que não estavam nada ligados ao mundo de Wall Street. Mas foi um tema bastante interessante de aprender e também de perceber que Wall Street está bastante nervosa com esta nova trend, esta nova moda da SPAC. Porquê? Porque traz vários investidores ao mercado que normalmente não estariam no mercado, não é? Há uma grande massa de investidores que não estavam no mercado através destas SPAC, o que torna os mercados um pouco nervosos, porque não confiam que estas pessoas saibam muito do que estão a fazer ao investir, pessoas que nunca investiram investirem desta forma.
há um certo nervosismo relatado em Wall Street em relação a isto. No entanto, Eu acho que é normal tudo, esse... Sim. Como em tudo, há bons exemplos e maus exemplos, não é? Sim, repare, é muito curioso vermos a ameaça que o mundo, que é aparentemente dominado por especialistas e analistas, começar a ter a intromissão. O mundo, deixa-me reformular. O mundo que é dominado pelo capital e pelos analistas com alguma expertise em mercados, em trading, ser invadido por pessoas que, desculpa, mas só têm expertise do capital, não tem o resto, ou seja, têm o alto poder aquisitivo, mas depois falta-lhes o resto. Se é certo que não vão entrar de cabeça e atirar uma moeda ao ar e para tomar uma decisão, de certeza que tem gente muito competente que os aconselha. Não podemos esquecer que quem toma as decisões à partida quem, não é? Quem tem o dinheirinho. E, portanto, há pessoas mais equilibradas, há pessoas menos equilibradas, há pessoas mais instintivas, menos instintivas. Isto pode criar aqui algum desequilíbrio e certamente alguma alteração na percepção como se olha para uma bolsa de valores. Certo, há uma mudança de paradigma. Até porque quando eles levam essas empresas a serem cotadas através do método IPO, através da SPAC fica muito mais fácil essas empresas serem cotadas. Portanto, há aqui um facilitismo também das empresas recorrerem a esta forma. Quer dizer, as SPACs é que fazem o targeting dessas empresas, não é? Não são quer dizer, pode haver um aliciamento, a tentativa de chegar a... Mas são as SPAC que selecionam a empresa para a qual querem investir e querem levar à bolsa. E todo o processo fica mais facilitado. Mas prevê-se, ou fala-se, né, que esse processo possa ser mais limitado para que haja um maior controlo dessas empresas entrarem no mercado bolsista de uma forma mais controlada ou de uma forma mais justa, até porque através das IPO há um controlo muito maior do que há através deste método. Já viste que podemos depois começar a ter uma coisa engraçada, que é a análise que se faz de uma determinada empresa vai passar também, e se calhar numa medida muito considerável, no rosto que é apresentado por essa empresa. Vamos até balizar isto em coisas mais terrenas. Imagina nós termos a empresa cujo rosto é o Messi e a empresa cujo rosto é o Cristiano Ronaldo. Em que é que tu investes? Pois, se for pelas preferências meramente clubísticas, mas isso não me diz nada sobre clubísticas ou de performance esportiva ou o que quer que seja. Isso não me diz nada sobre o mérito concreto da empresa. Se calhar vou ter que ir mais fundo e ver qual é a capacidade de investimento que tem tido um e outro. Isso sim, e obviamente será essa o historial, exatamente. Certo. Mas numa análise mais superficial, isto parece um bocadinho... pode parecer e pode ser comparado, muito mal comparado, eventualmente, também é para isso que eu aqui estou, termos uma figura a vender perfumes, percebes? Mas com uma relevância muito maior, não é? Claro. Sem dúvida, até porque a última SPAC angariou cerca de 4 mil milhões de dólares. A última não, uma das, ou a mais famosa neste momento. 4 mil milhões de dólares, quer dizer, as pessoas que lá metem os seus investimentos têm que confiar muito na pessoa que está a liderar isto, que vai levar o seu investimento a um bom porto, não é? E não é qualquer pessoa que se confia, que tanta gente confia, para chegar a um montante de 4 mil milhões de dólares, não é? Não, dá para muitos perfumes. A minha questão e a minha tecla é mesmo
perceber, eu percebo isto porque sou influenciado por, não sou diferente dos outros mortais, mas a necessidade de se ter alguém que é simplesmente reconhecível, mas que não faz parte da lead financeira para credibilizar o negócio. É muito engraçado. Uhum. É quase um contrassenso, mas é muito engraçado. O facto de teres dito perfumes não deixa de ser engraçado, porque eu estando a olhar aqui rapidamente para o artigo do Jornal de Negócios que vem da Bloomberg, diz que o Citigroup, por exemplo, ganhou 200 milhões de dólares nos últimos anos com a SPAC de Klein. Isto para fazer a ligação com os perfumes que estavas a fazer, mas acho que este não é da Calvin Klein, é só o Sr. Klein. Boa. Muito bem, então vamos fazer aqui uma breve pausa no nosso programa. Paulo, mais uma vez agradeço-te de estares a fazer isto comigo, Paulo, do blog O Papo da Galinha. Aproveitamos para agradecer ao patrocinador deste programa, que é-nos trazido hoje por Dignos Domos Mediação Imobiliária. A Dignos Domos é uma agência que se dedica ao serviço personalizado da mediação imobiliária. Isto quer dizer exatamente o que é? Quer dizer que a Dignos Domos tem uma data de serviços personalizados para si. Fazem, por exemplo, um estudo de mercado para colocar o seu imóvel à venda pelo preço certo. Muitas vezes temos dificuldade em analisar, até porque existem poucos imóveis na vizinhança à venda ou que tenham as mesmas características. A Dignos Domos certifica-se que o seu imóvel estará pelo preço certo à venda para não correr o risco de pôr o seu imóvel demasiado caro ou demasiado barato. Faz também uma recolha de toda a documentação necessária para a venda do seu imóvel. Por exemplo, recolhe o certificado energético, a licença de utilização e os registros prediais, e todos nós sabemos que, por exemplo, só estes 3 documentos para uma pessoa que nunca passou por esse processo ou que nunca se interessou, só perceber onde é que temos que ir buscar esses documentos poderá ser um pesadelo. Então a Dignos Domos trata disso por si. Faz também a promoção do imóvel desde a fotoreportagem profissional, faz também vídeos, a virtual tour, o home staging, a divulgação do seu imóvel nos portais imobiliários nacionais e também por todas as imobiliárias do país para que a venda seja mais rápida possível, para que o seu negócio seja concluído com mais eficiência. Faz também a qualificação dos clientes compradores e também o apoio financeiro aos mesmos. Irá também fazer a visita acompanhada pelo responsável do imóvel, neste caso o agente imobiliário da Dignos Domos, e também posteriormente a qualquer visita que tenha, irá receber o relatório com o feedback de todos os visitantes. Depois elaborará para si o contrato de promessa, compra e venda, o CPCV, e também fará a marcação da escritura. Toda a burocracia a Dignos Domos trata por si e para si. Tudo isto a Dignos Domos faz sem lhe cobrar absolutamente nada. Só irá cobrar quando e se arranjar um cliente para si, ou então, se for comprador, se arranjar o imóvel certo para si. E hoje a Dignos Domos tem uma oferta especial para todos os ouvintes deste programa. Oferece-lhes um estudo de mercado, ou seja, se quiser saber quanto é que vale o seu imóvel ou a quanto poderá pôr à venda o seu imóvel, tem que ir a dignosdomos.pt/estudo de mercado, sendo que estudo de mercado é tudo em letras minúsculas. Estudo de mercado, dignosdomos.pt/estudo de mercado, assim é que é, para conseguir a avaliação do seu imóvel gratuitamente. Muito obrigado à Dignos Domos pelo apoio esta semana na economia. Obrigado ao nosso patrocinador, à Dignos Domos. E eu queria encaixar até a notícia que trago na utilidade de ter gente especializada a tratar de assuntos que são específicos. Eu trago uma notícia também do ECO, assinada pela Emma Gil Pires,
que dá conta do seguinte, que os intermediários de crédito destronam a banca nos empréstimos ao consumo. Há um relatório que foi divulgado pelo Banco de Portugal, que revela que em 2020 50,2% do montante médio mensal concedido para consumo teve origem em intermediários de crédito. Depois a notícia dá conta de uma tendência que já é verificada desde 2015, à exceção do ano 2009, ou seja, desde 2015 que se tem verificado uma tendência crescente para o peso detido pelos intermediários no crédito de consumo, mas depois a notícia é desenvolvida, é muito interessante, dá conta também desta preponderância dos intermediários de crédito, não só para o crédito ao consumo, mas também para outros tipos de crédito, nomeadamente o crédito à habitação, crédito para a compra de automóveis e outros. Aliás, para termos uma ideia, em 2015 os bancos eram responsáveis por 60,6% do dinheiro concedido para esta finalidade, para o crédito ao consumo. Ou seja, há aqui uma tendência, a conclusão é imediata, uma tendência de crescimento dos intermediários. O que é que tu queres ressalvar desta constatação, desta notícia, Ricardo? O que é que eu quero ressalvar? Eu acho que muitas vezes falar com um banco às vezes é intimidador, não é? Ir lá, sentar e falar. E eu acho que os intermediários de crédito muitas vezes ganham um bocadinho por isso, porque o discurso é um bocadinho mais informal e depois também conseguem-se, como trazem bastante negócio, conseguem, aos bancos, não é? Conseguem talvez condições melhores ou mais favoráveis ou mais fáceis para que o consumidor final consiga aquilo que está à procura. E depois não só, é que têm todos, conseguem facilmente expor-nos o comparativo, não é? Entre os vários produtos dos bancos e ganham também por isso. Acho que há um acréscimo também por isso. Não? Sem dúvida. É um bocadinho, lá está, eu queria fazer aqui até a ponte da utilidade de um intermediário de crédito, e fiz a ponte logo no início com a utilidade de um mediador imobiliário, por exemplo. Totalmente. Não é? Nós, qualquer um de nós seria capaz de colocar a moto individual, colocar uma casa à venda, colocar uma casa para arrendar, ou ir procurar e negociar diretamente com os particulares. Mas há um valor acrescido, de facto acrescido, para quem está no meio e sem consegue dúvida trazer vantagem para ambas as partes. Aqui não há um benefício de um em detrimento de outro. E, de facto, estes intermediários de crédito, como tu disseste muito bem, conseguem e têm protocolos estabelecidos com as várias instituições bancárias e aliviam também destas instituições bancárias a carga de ter que ter pessoas dedicadas para o efeito, que contactam diretamente com os clientes e que se calhar não conseguem por vezes os melhores resultados. Há outra coisa que eu acho que é relevante, que é um sinal da banca, atrever-me a dizer quase um sinal dos tempos, que é a nossa relação com a banca é cada vez mais volúvel. Ela deixou de ter quase aquele fio condutor, e o banco para a vida, o banco onde tu abriste a tua conta quando tinhas 18 anos e vai-se manter, vai-se manter contigo. Dificilmente, não é, isto para mim não é, e da minha experiência pessoal, não é líquido, não é assim, não é uma verdade absoluta, mas cada vez menos, do meu ponto de vista, há esta relação de proximidade entre a banca tradicional e o cliente. Até porque há uma rotatividade imensa dos colaboradores da banca e, portanto, muitas vezes o teu interlocutor no teu banco sempre, de repente, é destacado para outro sítio e é-te atribuído um outro com quem tu nunca conversaste
e não tens aquele à vontade para falar. Daí eu estar a dizer que muitas vezes é intimidatório, não é? Estarmos a falar com uma pessoa de um assunto que se calhar para nós é tão importante, e que ela está a ter acesso a todo o nosso historial, ou era aquele sempre foi o nosso balcão. Então se calhar os intermediários de crédito facilitam muito tirar este ambiente pesado de todo esse processo. Mas sim, acho que essa relação cada vez menos, até porque nós conhecemos muita gente e somos também investigadores disso, não é? Investigadores, isto é, curiosos disso. Somos curiosos. Não somos investigadores. Porque muita gente troca de crédito, portanto, troca de instituição bancária o seu crédito de habitação de um dia para o outro e quando chega à nova instituição já está à procura de um negócio melhor. Portanto, este vínculo a uma instituição bancária cada vez que existia em tempos, porque as pessoas tinham que confiar, não é, no seu gestor de conta e ele estava lá desde o início ao fim, cada vez menos existe, mas acho que para benefício do consumidor final. Sim, as coisas são muito mais rápidas e o paradigma pode-se mudar para, em vez de irmos ao banco e tratarmos do empréstimo, do investimento, começarmos a ter a loja, porque estamos a falar de lojas físicas que existem, que vão crescendo pelo nosso país. A notícia dá conta que entre o início de 2018 e o final de 2020 foram feitos ao Banco de Portugal 6.969 pedidos de autorização para o exercício da atividade de intermediação de crédito. Uhum. E depois também dá conta dos que foram aprovados e dos que foram rejeitados. Portanto, cada vez mais há uma transferência de competências dos bancos para estes intermediários de crédito, que depois muitas vezes ainda exercem outras atividades complementares, mas que vão ser o nosso elo de ligação para as necessidades que nós temos, para os créditos, muitas vezes para os seguros e para outros domínios. E passa a ser aquele rosto, aquele intermediário passa a ser o nosso rosto, porque é ele que é, como tu disseste, e bem, pegando no início, é ele que é capaz de contactar com os vários bancos, com as várias empresas que nos podem oferecer soluções e oferecer-nos aquilo que melhor nos serve, que é isso que nós queremos. É alguém que faça o serviço por nós, porque há outra coisa que não falámos e que me veio agora à mente. Aliás, deve ter aqui uma luz. Sim, eu estava a ver. É do outro lado. É do outro lado. Que é nós também que cada vez temos menos tempo para tratar destas coisas. Portanto, faz todo sentido que nos desloquemos a um destes intermediários e que digamos assim: meu amigo, quero comprar um produto qualquer, porque estamos a falar de consumo, quero comprar uma casa, e preciso que me trate aqui, que me veja quais são as melhores condições existentes no mercado. E o senhor ou a senhora vai à procura, cobra-se da sua comissão, mas apresenta-nos o melhor negócio possível dentre a diversidade de ofertas que há. É um win-win. É um win-win. Exato. Para os bancos acederem a este método, a esta forma de fazer as coisas, é porque não perdem nada. Aliás, se calhar antes pelo contrário, não é? E também aumenta a concorrência do produto, porque nós conseguimos, essas pessoas, não é? Os intermediários, conseguem facilmente relatar o que é que está mais a resultar melhor no mercado da intermediação bancária, não é? Claro que sim. Muito bem. Passamos então ao próximo tema e mais uma vez este senhor faz de tudo para estar presente no nosso podcast. Tem sido uma presença habitual e esta semana não deixa de ser. Elon Musk. Pensei que ias falar de Júlio Isidro. Não. O Júlio Isidro esta semana ficou fora do alinhamento. Ficou fora, muito bem. Mas o Elon Musk deixou de ser o CEO da Tesla e passa agora a ser o Techno King da Tesla. E o CFO
é o Master of Coin. E eu não deixo de pensar que algo... Já muita gente se refere, inclusivamente eu, ao Elon Musk, como sendo algo, uma figura de um super-herói, não é? Então aqui parece mesmo que ele está a encarnar a personagem, que agora é um tech knocking, e o seu CFO é o Master of Coin. Acho muito interessante esta mudança de... Eu acho que ele já está por tudo, ele pode fazer tudo, que ninguém se chateia, toda a gente ninguém leva a mal. O Elon Musk é uma figura incontornável e vai ser daqui a uns anos, daqui a muitos anos, se ainda por cá estivermos, acho que vai ser um marco, vai marcar de facto uma época, não só pela inovação que traz, mas também por esta irreverência e quase infantilidade que é muito cativante para uns e muito antagonizante para outros. Mas de facto é difícil ficar indiferente ao Elon Musk, quer dizer que tanto nos está a trazer viagens espaciais ao preço de saldo, Sim. passa O saldo. passa o saldo, não é? Que é aquele saldo, mas depois vai a um programa fumar um charro ou auto-intitula-se como Techno King de uma empresa que ele fundou. É muito, é uma figura, é um ícone, Fizeste bem corrigir-me aí de forma passiva, Techno King, eu estava a dizer que Techno King, mas sim, ele é o verdadeiro king de tudo aquilo que se mete, não é? Totalmente. Tudo. Isto deixa só uma nota e nossa admiração pelo Musk, mais uma Sim, vez. isto não tem muito que espremer, é mais pelo inusitado, da questão. Não é? E por semana após semana ele trazer uma coisa a relatar, uma coisa nova, estar nas notícias, seja pela compra de Bitcoin, seja por isto, e para a semana arranja outra coisa qualquer e nós cá estaremos mais uma vez para Sim, falar sobre a própria notícia da Rita Faria no Jornal de Negócios dá conta aqui também, até para, enfim, acho muito bem para balancear um bocado a forma como a notícia é veiculada, dá conta aqui que o Elon Musk já tinha ocupado também o cargo de chairman da Tesla, mas que foi destituído no acordo com a SEC devido a uma série de tweets enganosos. Sim. Portanto, esta irreverência também não pode ser encarada como uma assunção da inocência do Elon Musk. Não é? Está muito longe de ser um desprovido, muito longe mesmo, desprovido mental, mas lá está, esta irreverência por vezes pode ter algum fio de intenção de ser falado, de ser reconhecido, e quem não é falado é esquecido muitas vezes. Sim. É esquecido. E o Elon Musk dificilmente é esquecido porque ele recorrentemente nos traz material. Vamos aguardar com alguma impaciência para o momento Elon Musk da próxima semana. Exatamente, acho que pode nascer aqui uma rúbrica até, momento Elon Musk. Muito bem. Paulo, tenho uma pergunta para ti. Tu sabes que agora está a chegar o prazo para começarmos a fazer a entrega do IRS. Começa a 1 de Abril, não é? E tenho uma pergunta: se tu sabes que parte do teu IRS pode ser entregue a uma instituição de caridade ou uma instituição religiosa. Tens esse conhecimento? Tenho esse conhecimento. Nunca o fiz por, confesso que por algum desleixo. Eu também. Desleixo. Nunca o fiz. Já tinha dado conta, porque isto acho que
também todos os anos nos vem um bocadinho à baila, Uhum. nesta altura do ano onde se, preparatória da entrega do IRS, acho que nos traz aqui uma coisa muito interessante, muito relevante especialmente relevante nos tempos em que vivemos. Queres desenvolver? Sim, sim. Portanto, só também dizer que é uma cota equivalente a 0,5 do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, portanto o IRS, liquidado com base nas declarações anuais e pode ser destinada pelo contribuinte para fins religiosos ou de beneficência a uma igreja ou comunidade religiosa radicada no país, que indicará na declaração de rendimentos. O contribuinte que não use essa faculdade pode fazer uma consignação fiscal equivalente a favor de uma pessoa coletiva de utilidade pública de fins de beneficência ou de assistência ou humanitários ou de uma instituição particular de solidariedade social que irá então indicar na sua declaração de rendimentos. No entanto, há uma lista que se pode consultar, que o Estado publica, para que nós possamos então selecionar essa instituição. E aqui o Economia e Finanças, que foi onde nós fomos buscar esta notícia, economiafinanças.com, dá toda aqui uma explicação de como fazer isto. E pode-se fazer... E dá inclusivamente, desculpa Ricardo, dá inclusivamente a lista. Exato. É possível ser descarregada através do site, de um link para o efeito, uma lista com as associações e entidades que podem beneficiar desta nossa ajuda em sede IRS, muito especialmente útil a possibilidade de filtragem por conselho, se quisermos atribuir este benefício a associações ou entidades de mais proximidade da nossa área de influência. Então, eles dizem que eu já lá vou aí à lista, mas antes eu tentei aceder, porque há aqui uma polémicazinha, que o Estado diz que nós temos que fazer isto até 31 de março. Portanto, antes de nós fazermos, temos que selecionar a instituição até 31 de março. E não sabemos o que é que irá acontecer pós 31 de março, seja quando da entrega do IRS supostamente já não nos é permitido, não é perceptível porquê. Mas eu tentei então fazer isso ontem no portal das finanças e a página relativa a isso não estava a funcionar. Depois aqui o Economia e Finanças dá também uma dica que eu também desconhecia, que é, há uma aplicação para os dispositivos móveis, né, para os telemóveis, chamada Agregado Familiar, e que eu instalei e tentei aceder através do meu login do portal das finanças e dava-me sempre erro. Portanto, aqui não só o prazo parece estranho, como a forma de fazê-lo também não está a resultar de todo. No entanto, eu persisti e quis então consultar a lista. E como em tudo, fui... aliás, até arranjei outro site e vou mostrar aqui, se não se importarem, que é o site desta instituição, que é a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Tem aqui, pode-se explorar as entidades. Então eu fiz este filtro que pus Porto e filtrar por área de atividade. Tem várias atividades, mas eu pus a não disponível. E apareceu-me aqui uma coisa, e eu sendo o brincalhão que sou, resolvi escolher de forma crítica uma instituição que é a Banda Musical de Melres. Ok. Pensava eu que ia fazer aqui um brilharete, mas quando abri o site da Banda Musical de Melres, e vou-vos mostrar, percebi que era uma coisa muito à frente e muito à séria. E eles próprios dizem, mesmo aqui, tem aqui uma parte no site, a apelar à consignação de IRS. Mas eu, como
eu e tu, né, Paulo, como músicos wannabe, e que apoiamos muito estas iniciativas ligadas à música. Então, ao explorar aqui o site da Academia de Melres, percebi que era uma coisa bastante séria e acho que por isso, portanto, eu queria fazer uma brincadeira com isto, mas por isso percebi que, afinal, vou escolher esta instituição e até vou deixar aqui rapidamente em fundo a banda de Melres a tocar um bocadinho de uma música que toda a gente conhece, não é? Para perceberem a qualidade da coisa, porque realmente está bem organizado, está espetacular. Portanto, a minha consignação de IRS foi escolhida de forma inicial a título de brincadeira, mas depois percebi que era uma mais-valia e acho que vou contribuir para a banda musical de Melres. Boa escolha. Eu ainda vou pesquisar. Já tenho umas ideias sobre a quem quero atribuir a ajuda que posso prestar, mas vou pesquisar e depois também quero dar conta dessa decisão. Sim, no programa. E depois dei por mim também a pensar que seria benéfico porque realmente estes artistas, especialmente música clássica, estarão também a sofrer bastante com a pandemia, né? Todo o universo artístico está, então acho que será uma coisa, para mim é uma escolha consciente. Boa. Muito bem. Ricardo, se não tens nenhuma objeção, podemos passar para o último tema que está enquadrado na dica da semana, que depois vai também materializar-se num pequeno artigo no meu blog, o papo da galinha.home.blog, e que dá conta da abertura do incentivo pela introdução no consumo de veículos de baixas emissões, nomeadamente veículos elétricos ou elétricos ou elétricos plug-in. Perdão. Não, desculpa, são 100% elétricos. Eu estava aqui só a situar, primeiro porque a minha internet decidiu não colaborar e porque já houve esta cambiante, segundo sei. Isto é um apoio que é concedido pelo Estado português, pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática, que pode ser consultado no site do Fundamental, www.fundamental.pt. Está enquadrado nos apoios 2021, na secção da mitigação das alterações climáticas, e depois podemos consultar o incentivo pela introdução de consumos de veículos de baixas emissões, o VBE 2021. Isto é o quê? É um incentivo que é dado concedido diretamente pelo Estado, sob a forma de reembolso, após aquisição de diversos tipos de veículos elétricos, nomeadamente os ligeiros de passageiros, os ligeiros de mercadorias, também 100% elétrico, as bicicletas de carga, tanto as 100% elétricas como as bicicletas convencionais, bicicletas, motociclos e ciclomotores elétricos, e as bicicletas convencionais, isto para a mobilidade ativa, ciclável e duas rodas. Ou seja, continua a haver, porque isto é um incentivo que já tem tido alguma continuidade, ok? Pelo menos, assim de memória, é o terceiro ano que ele existe e que persiste. E é um incentivo aos quais se podem candidatar tanto pessoas singulares como pessoas coletivas. No site existe toda a explicação de como é feito o processo de candidatura para verificar a elegibilidade. Há uma coisa que é muito importante, é que isto é para veículos, seja qual for a tipologia, para veículos novos e adquiridos em 2021, no presente ano. Portanto, não é elegível uma compra feita no ano 2020
para a atribuição do incentivo, ok? Uhum. E depois está explicada, está muito bem explicada, porque é um processo muito simples. Já fui beneficiário em 2019 deste incentivo. Comprei uma bicicleta elétrica. Assim? Sim. E, portanto, está muito bem explicado e o processo de candidatura está super simplificado. Mas, como disse, é sempre sob a forma de reembolso, ou seja, a pessoa ou a empresa tem que fazer a aquisição e depois, mediante a apresentação dos comprovativos exigidos, é feito, caso a candidatura seja aprovada, é feito o reembolso estipulado dependendo da tipologia do veículo. Sempre após a compra? Nunca. Sempre após a compra. Sempre após a compra. E demorou muito tempo? Não. No teu caso? Não. Okay. Não. O ano passado houve uma avalanche porque não foi comigo diretamente, mas estive a acompanhar uma outra candidatura e depois fui acompanhando o portal, porque há uma coisa que é muito relevante também neste incentivo, que é a transparência. Nós podemos ir consultando os resultados e as candidaturas, o desempenho das candidaturas, o mérito, se são aceitos ou se não são aceitos, ou se estão em apreciação, ou se foi pedida mais documentação. Portanto, há essa transparência para o utilizador de saber exatamente qual o seu posicionamento. Como estava a dizer, o ano passado houve uma avalanche de candidaturas, portanto foi esgotado totalmente penso que ainda em agosto já estava esgotado a dotação de apoio estipulada para aquele ano. Portanto, o conselho, ou se alguém está a pensar, está a ponderar a aquisição de um veículo elétrico, ou no caso das bicicletas, também convencional, se calhar pode tomar essa decisão mais rapidamente se pretender beneficiar do apoio, porque acho que é expectável que este ano volte a esgotar. Eles dizem ali, só para fazer uma pergunta, não sei, bicicletas, motociclos e ciclomotores elétricos, será que abrange as trotinetes elétricas? Porque também as trotinetes não. As trotinetes não estão abrangidas. Não. Okay. Não. Estamos a falar de bicicletas elétricas, mas eu não quero errar, não quero dar nenhuma informação errada, mas penso que nas perguntas frequentes que existem diz lá liminarmente que as trotinetes estão excluídas desse. Aliás, está aqui na pergunta 5. Para o incentivo da categoria bicicletas são elegíveis trotinetes, segways, outros veículos elétricos de uso pessoal ou bicicletas normais adaptadas com kits de transformação? E a resposta é não. Depois está o resto da resposta. São apenas elegíveis bicicletas com assistência elétrica de origem, destinadas ao uso citadino ou urbano, incluindo bicicletas destinadas a uso desportivo, nomeadamente para circuitos de cross, montanha, ou possuidoras de suspensão integral, nem trotinetes ou velocípedes de outro tipo. Portanto, esse tipo de veículos, que também são cada vez mais comuns, estão excluídos deste incentivo, mas que não lhe tira de todo o mérito. Claro que não. Aliás, como é constatável pela adesão que ele tem tido. Muito bem, Paulo. Muito elucidativo a tua explicação e esta notícia é cada vez, esta dica é cada vez mais relevante. Ficamos por aqui então. O que é que achas? Acho que sim. Está feito. Será que para a semana já temos uma candidatura do Ricardo ao... Acho que não. Neste momento, não, se tivesse as trotinetes, talvez sim, mas não, prefiro dar ao pedal à séria neste momento. Também é possível, muito bem, muito obrigado a todos por terem estado connosco mais uma vez. Para a semana cá estaremos outra vez
Fica aqui então o desejo e os votos de uma boa semana a todos. Muito obrigado.